Eu busquei um tema hoje, é bem leve. Eu achei interessante lembrar disso, que eu, particularmente, acabo lembrando pouco, mas é falar um pouco sobre os nossos amigos invisíveis, os anjos. Compreender um pouco a atuação deles, né? O que eles, a origem deles, né? Quem são eles e o que eles fazem, já que a gente tem tanto livramento todos os dias e eu, particularmente, acabo lembrando tão pouco desse que tanto me ajuda. Eu vou começar lendo uma história de uma moça comportora, que é a seguinte. Ela havia alugado um carro com seu motorista e estava entregando livros numa região um tanto deserta das Filipinas. Geralmente, essas comportoras trabalham de duas em duas, mas naquele país. Mas, por qualquer motivo, ela estava sozinha nessa determinada ocasião. Já estava escuro quando ela chegou a um pequeno bairro, vila, e bateu a porta na pequena casa de um de seus fregueses. Um idoso senhor abriu a porta e a convidou a entrar. Mas quando ela lhe procurou dar livro, ele recusou. E quando a comportora se esforçou para entregar o livro, ele ficou furioso, mas ficou tão furioso que puxou uma grande faca e avançou contra ela, gritando que ia matá-la por conta disso. Nessa mesma hora, a comportora verificou que a casa estava sendo cercada e viu, então, que estava sendo vítima de uma conspiração que corria grave perigo. Nesse momento, a porta se abriu, e então um jovem policial, com atitude de comando, ordenou ao homem idoso que depusesse a faca. Então, lhe disse que pegasse o livro que encomendara. Ainda com uma relutância, o homem obedeceu. Entregue o livro, o policial escoltou a comportora até o carro e se assentou na parte traseira, enquanto ela ficava na frente com o motorista. Depois de terem percorrido um longo trecho na escuridão, o policial disse a essa comportora: onde está sua companheira? Não sabe que não deve trabalhar sozinha? Ela se voltou para responder e não havia mais ninguém ali. Depois de se refazer da surpresa, o motorista disse à comportora: não compreendo isto. O policial simplesmente desapareceu. E quando ele ia entrando naquela casa, uma luz estranha brilhou em redor por uns momentos. Não compreende isso. Aí, com grande emoção, o comportor então compreendeu. Sabia que Deus enviara um anjo para libertá-la nas mãos dos que lhe poderiam ter tirado a vida. Então, se for contar histórias da nossa vida, se for abrir para cada um contar, sempre tem alguém, todos acho que tem alguma história que lembra de algum livramento ou de alguma solução simples, mas que talvez um pouco inexplicável. Eu estava lendo isso aqui, eu lembrei que há uns 20 anos atrás eu estava indo para a igreja de moto e cheguei ali antes do Shopping Itaguaçu, minha moto começou a estralar, falhando, aí eu estacionei a moto num posto ali, naquele posto na entrada do Shopping Itaguaçu. O Joaci, quem conhece de moto, sabe que o que acontece quando já vai entender esses estalos da moto, né? Aí eu parei a moto e imediatamente parou um cara do meu lado, não sei de onde ele veio, e tirou da jaqueta uma vela de moto. E disse para mim: ó, o problema da tua moto é a vela. E me entregou essa vela. Eu estava indo para a igreja umas 8h30 da manhã. Mas como? Aí eu entendi, não, realmente a vela dá esses estalos, né? Ela está falhando, ela como se fosse velha ou não está dando contato, ela acontece isso. E ele me entregou a vela, eu tirei minha vela, botei a outra, coloquei na moto, bati, pegou na hora. Quando eu virei para agradecer, ele não estava mais ali. Esse cara, ele sumiu e não tinha ruas próximas, assim, para essa criatura ter sumido tão rápido. Eu estava até acompanhado, a pessoa que estava comigo também procurou e não achou. Então, assim, a gente sabe que Deus, ele, não sei, naquele dia na igreja, eu tinha que ir na igreja por algum motivo. Então, eu tenho certeza
tinha sido, naquele momento foi um anjo, E quem uma é que anda com providência uma de Deus. vela no bolso, Quem né? que anda com uma vela de moto no bolso, numa jaqueta, 8h30 da manhã no sábado? Então, assim, não sei, mas aparecia um cara, me entregou a vela, eu troquei, deu certo. Então, mas quem são esses anjos, né? Em Hebreus, capítulo 1, acho que eu vou ler a Bíblia, assim, os capítulos e versículos, vou falar, se os irmãos quiserem acompanhar, mas acho que eu vou ler porque para não esperar que abra para alguém ler, né? Tá. Em Hebreus, capítulo 1, no verso 14, fala assim: Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, eles são enviados por Deus para nos auxiliar, nos ajudar, especialmente a herdar a vida eterna, né? Então, eles estão aí para isso. São poderosos. No livro Profetas e Reis, deixa eu só abrir aqui. Fala que eles são anjos de voz gentil e toque suave, na página 186, Profetas e Reis. No Grande Conflito, na página 643, diz que eles são menores que Cristo, mas mais poderosos que os demônios. E que são de números, assim, de milhões e milhões, né? João fala em Apocalipse 5:11 que viu milhões de milhões, milhares de milhares ao redor do trono de Deus. A Bíblia tem vários relatos de quantidade de anjos, né? Mas quais são a origem desses anjos bons, né? Vamos ver aqui as origens. Aqui fala que em Jó, capítulo 38, Jó, capítulo 38, 38, do verso 4 a 7, fala assim: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, a todos os filhos de Deus jubilavam. Então, aqui está dizendo que eles existiam antes da criação do mundo. Antes da criação já existiam esses anjos. Em Salmos 8, no capítulo, Salmos capítulo 8, no verso 5, fala que, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Ou seja, eles são criados, eles são maiores que nós, né? Menores, aqui está falando do homem, né? Então, pois pouco menor o fizeste que os anjos. Então, isso quer dizer que os anjos são maiores do que nós. Mas eles são seres reais mesmo, né? Que vem esse questionamento, são seres reais? São invisíveis? Podem ser visíveis? Em 2 Reis, capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, no verso 16 e 17, fala assim: E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, eles são invisíveis, sim. Mas se Deus quiser que a gente veja, ele faz com que a gente consiga enxergá-los, né? Assim como ele fez aparecer para eles. Também tem o exemplo de Balaão, né? Em Números capítulo 22, que ele aparece para Balaão, que o anjo aparece para Balaão, na história de Balaão e a jumenta lá. Vê Números 22, 22, versículo 31, é o versículo que ele realmente aparece ali. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se sobre a sua face.
Então, aqui, de novo, Deus permitiu que o enxergassem, né? Então, Balaão também pôde enxergar o anjo que o acompanhava, né? E, assim, e quais são essas categorias, então, dos anjos? A gente tem o número deles. Aqui fala que João, como eu já li, né? Tem alguns nomes específicos também dos anjos, do anjo Gabriel, e Miguel. Miguel, arcanjo, é o título de Jesus, né? O comandante dos anjos. Gabriel, o anjo da Anunciação, que apareceu aos pastores, e a Maria. Então, assim, e quais são essas categorias, então, desses anjos? São três ordens, né? Tem os serafins, que é a mais alta ordem, e serafins, o nome quer dizer ardente, nobre, esses possuem 6 asas, né? E Isaías viu Jesus no trono, os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, e com as duas os pés, e com 2 voavam. Isaías capítulo 6, verso 2. Temos os querubins, que quer dizer seguro, estacionário. Estão ao redor do trono e dali raramente saem. Estão ligados ao serviço celestial, junto de Deus. Segundo Reis 19:15 fala nisso. Temos também os anjos mensageiros, que é da ordem mais numerosa, citados 278 vezes nas Escrituras. Jesus citou 12 legiões. Aqui fala assim, né? Não penses que eu poderia agora orar a ele, me daria mais de 12 legiões de anjos? Cada legião são 6, então são 72 mil anjos. Tá? E qual é o aspecto do ministério desses anjos, então? Que aspectos eles têm, né? O primeiro deles é a favor, eles trabalham a favor dos servos de Deus. Se a gente for lá ver em Atos capítulo 12, Atos capítulo 12, verso 7, fala da história de Pedro, né, na prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Esses são os servos são os anjos que são servos a favor dos servos de Deus, né, que trabalham a favor. Teve um anjo que matou 185 mil assírios em segundo Reis capítulo 19, verso 35. Deus aqui, esse anjo livre ajudar, né? Fala assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então, aqui, mais uma mostra de que eles estão servindo aos servos de Deus, né? Em Gênesis, no capítulo 19, tem a história de Ló. Gênesis, no capítulo 19. No verso 15, esses aqui pegaram na mão, assim, vamos, porque e Ló ainda estava, né, se segurando. Gênesis 19, 5, 19, de 15 a 17, fala assim: E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa rapina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então, aqui Deus foi muito bondoso, misericordioso, insistente com Ló, né, e com sua família, né? Pegou na mão: não, vamos, precisa ir, precisa sair daqui, né? E a Bíblia também, a profecia fala que eles aparecem frequentemente
Deixa eu pegar aqui um texto que eu li. Anjos que os governadores, ainda que os governadores não saibam, os anjos têm sido muitas vezes oradores em suas reuniões. Olhos humanos os têm visto, ouvidos humanos escutaram-lhe os apelos. Isso está um grande conflito, página 636. Eles aparecem frequentemente, presentes em cultos. Devemos ter sempre presente que em cada assembleia de crentes na terra, anjos de Deus estão escutando os testemunhos, os hinos e as orações. Nossos cantos são acompanhados por eles. Que lindo, né? Em Testemunhos Seletos, volume 3, página 33. Eles estão ali, estão na igreja, eles estão do nosso lado. Isso é fato, né? Tá ali. Eles estão. A gente não consegue ver porque Deus não abriu os nossos olhos para enxergar eles, né? Não tem essa necessidade, mas eles estão ali. Eles estão presentes em quartos de dormir, embora invisíveis, seus anjos visitam-nos na sala de trabalho, no quarto de dormir. Testemunho Seleto, volume 1, página 588. E tem uma promessa, né? Os que vivem, os que vivem são servos de Deus. Existe uma promessa, e é linda essa promessa, está em Salmo 91, 11, que diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Eu tenho certeza disso, assim, dessa proteção desse anjo, né? E que cada pessoa tem um anjo da guarda, né? Isso aí é fato, né? Eu sinto que dou muito trabalho com o meu, mas é fato que todos têm um anjo da guarda, né? Até tem uma história aqui, uma ilustração, que eu vou ler para vocês, que é o seguinte. Uma solitária viúva vivia numa cabana no Alasca. Ela era uma recente cristã que começava então a crescer na fé em Jesus. Ela ficou doente ao tempo desta história, sendo incapaz de cuidar muito de si mesma. Bondosos membros da igreja ajudavam-na mantendo acesa sua lareira e trazendo-lhe alimento. Mas um dia especialmente frio, com a temperatura muito abaixo de zero, todos se esqueceram dela. A viúva compreendeu, Louise Dubois, compreendeu com desespero que estava sem lenha e o fogo da lareira quase extinto. A casa começou a esfriar e então a congelar. Louise se viu em face ao desagradável fato de que morreria congelada, a menos que alguém viesse em seu socorro. Subitamente a porta da cabana se destrancou e um jovem entrou com uma grande braçada de lenha. Com o rosto mantido longe de Louise, ele depressa refez o fogo e então trouxe mais lenha até que o depósito ficou cheio. Louise estava por demais surpresa para poder falar, mas em sua mente uma pergunta surgiu: será um anjo? Ela estava ainda pensando nisto quando o estranho voltou o rosto para ela e fez com a cabeça um sinal afirmativo. Então ela ficou só no aconchegante calor da cabana. Fora não havia nenhum rastro de neve. É fato que esses anjos estão aí e nos protegem tanto que a gente pode enumerar assim vários casos. Eu li no status de uma amiga, é mais amiga da Lu, que trabalha com ela essa semana, que ela disse que a gente tem que orar sim quando sai de casa, pedindo a companhia dos anjos, né? Mas que a gente tem que orar muito quando volta também, porque se a gente soubesse a quantidade de livramento que esses anjos têm feito em nossas vidas, é assim, é digno de muito agradecimento, muita oração. Eu quero finalizar lendo Apocalipse 19, Apocalipse, capítulo 19, no verso 10, que fala assim: Eu lancei-me a seus pés para o adorar.
Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. João, quando teve a visão do futuro e viu o anjo dele, ele quis adorar o anjo, né? Se lançou aos pés deles e adorar. É claro que o anjo disse que não é a ele que tem essa adoração, é a Deus. Mas eu acho que quando saímos da sepultura, a primeira pessoa, se formos para a sepultura, se Jesus não veio isso antes, né? A primeira pessoa que vamos ver será o nosso anjo, né? E acho que é quase inevitável que a gente caia de joelho e agradeça, né? Tanto livramento, tantas bênçãos, né? Tanto cuidado que ele teve com a gente. Eu, pelo menos, quero estar lá, eu quero ver esse anjo e quero poder agradecê-lo e pedir que ele continue comigo, né, na minha jornada, porque, bom, lá no céu todos vão ser como anjos, né? Mas eu quero muito agradecer por tantas vezes ter me protegido. Agradecer, óbvio, a gente sempre tem que agradecer primeiro a Deus por enviar essa criatura, esse ser tão maravilhoso, mas a mensagem foi mais para lembrar, né, de tantos livramentos, de tantos benefícios, né, que Deus tem nos dado através desses anjos, e que a gente tem essa certeza de buscar a Deus, de tentar ser semelhante a Jesus, para ter o mérito, né, para poder sempre carregar, ter esse nosso anjo do nosso lado, para que a gente consiga chegar ao tão glorioso dia que é a volta de Jesus e herdar o céu. Esse é o meu desejo em relação a Deus. Amém. Obrigado, irmão. Maravilhoso. Desse o Salmo 34:7, não, né? Ah, tá mudo aqui, desculpa aí. Tu lesse? Salmo 34, 7, eu acho que eu não li. Não, não li. Não li. Estava para ler isso, tá? Eu passei ele. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém. Graças a Deus, né? Deus, na sua infinita misericórdia, colocou seus anjos à nossa disposição aqui na Terra, né? Para nos ajudar e nos proteger, mostrando o amor que ele tem pelos seus filhos. Eu vi um testemunho do pastor Alejandro Bulhon, que estava num país que não era um país diferente dele. Na E ele, Amazônia, Amazônia é, boliviana, né? eu acho que foi para lá. E ele disse que o pessoal no outro dia comentou das pessoas que estavam cuidando da barraca dele, mas ele disse que não, eu não trouxe ninguém, não, mas tinha dois homens aí a noite inteira. Ele tem a certeza de Deve que ter eram sido em outro anjos. país. Essa aí foi outra história. Deve ter sido em outro país. Ele também tem outra história com anjo, né? É. Na conversão dele mesmo, assim. Então, assim, né, eles estão aí, né? E graças a Deus eles nos protegem tanto, né? Graças a Deus. Nos ajudam, né? Nos Porque ajudam. eu lembro, não sei quem estava naquele dia na igreja, que foi um dia que a gente estava tão pouquinha gente, porque metade da igreja tinha ido se reunir no Madrid. A gente tinha aberto a igrejinha lá no Madrid. E eu estava tão triste, mas tão triste. Aí a gente ainda fazia chamada. Então, depois que foi feita a chamada de todos disseram verso, e 17, né, ou a quantidade que leram, essa voz limpa e pura ocupou todo o espaço da igreja, 7. Não lembro só eu que estava. Eu olhei assim, eu olhei para a Carla, que ela estava perto de mim, eu tive certeza que era o anjo, meu anjo, ou o anjo de alguém, para dizer assim, eu estou aqui, vocês não estão sozinhos. E escutei nítido, é como se fosse uma voz no alto-falante, 7. Terminou a chamada com o 7 dele, que estava presente. Era uma voz pura, né? Ele leu 7 vezes a Bíblia, né? Então, ele tinha lido 7. Sobre o anjo, sobre a voz no canto. Conta aí, irmã Mari.
Conta, irmã Marli, a sua história com o anjo. Ontem eu tinha falado para a irmã Márcia que eu ia contar essa história que foi muito boa com nossa amiga. Eu não quis falar na hora do sermão, mas quando ela estava falando ali, né? Teve um sábado, uma sexta-feira. Pois é, eu quero saber. Então, vou contar agora para todos juntos. A sexta-feira, no pôr do sol, quando eu estava fazendo o culto junto com o Elton era bem criança ainda, eu devia ter ali uns seus 10 anos. E eu e ele estava ajoelhado no quarto fazendo o culto de pôr do sol. E aí eu não tinha CD, assim, para botar um DVD, para cantar nada, nós estávamos ajoelhados cantando no inário. Aí nós cantamos um outro hino, que no momento eu não me lembro, e depois nós começamos a cantar aquele Face a Face eu hei de vê-lo. E aí nós cantava bem alto no quarto, né? E quando nós começamos a cantar a segunda estrofe, uma voz cantou junto, dentro do quarto, junto com nós. Aí o Elton olhou para mim, deu uma paradinha no hino, olhamos um para o outro, começamos a chorar e acabamos o hino cantando. Chorando, nós dois juntos e cantando. Aí eu disse, isso, meu filho, foi os anjos que vieram fazer o culto com nós. Nunca esqueço dessa história. O Elton era bem adolescente. Aí eu digo, se fosse assim uma imaginação minha, mas ele era criança, e ele olhou para mim e começou a chorar, porque ele escutou a voz também. Foi muito bonito, né? Graças a Deus, já teve anjos cantando comigo. Que lindo, que legal. E fora as histórias, fora as coisas que a gente não consegue ver, né? E a gente depois vai poder ver de uma maneira, mas é muito livramento, é muita bênção, é muita coisa boa, né? Eu soube uma vez de uma história de uns missionários, um missionário americano, um missionário americano que vivia numa aldeia. Ele estava na África e ele resolveu ir à cidade. Ele e mais 2 ou 3 pessoas, eu não sei dizer exatamente, né, estavam indo junto com ele, e no final do dia eles se atrasaram e não conseguiram voltar a tempo para a aldeia e acabaram tendo que ficar no meio da floresta, né? Mas eles tinham sido fortemente recomendados de que eles não permitissem isso, que eles não deixassem de voltar ainda à luz do dia para não passar a noite no meio da floresta, porque era muito perigosa, não só pelas feras, mas porque assaltantes, né? Ainda mais que eles sabiam, o pessoal ali sabia que ele estava indo fazer compras na cidade, né? E acabou que eles não conseguiram e acabaram tendo que dormir mesmo na floresta, montaram acampamento, ficaram. E no dia seguinte correu tudo bem, à noite, dormiram bem, acordaram assim que amanheceu e foram embora. Quando ele chegou na aldeia, como é que foi? Quando ele chegou na aldeia, teve um zum, 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 porque uma pessoa que tentou assaltá-lo durante a noite disse que foi até o acampamento deles e que ia assaltar, que ia maltratar, enfim, é uma pessoa conhecida, né, da aldeia, mas que era mau, era um mau caráter, não gostava dele, parece, uma coisa assim. E ele chegou contando que quando ele foi chegar perto do acampamento, existiam 12 homens fortemente armados ao redor do acampamento deles ali, naquelas 2, 3 barracas, né? E ele fugiu, não sei se ele estava sozinho ou com mais alguém, mas isso se tornou público ali dentro da aldeia. E o missionário ficou muito grato a Deus, porque ele sabia que tinha sido protegido, e que certamente, né, não eram policiais, mas eram os anjos do Senhor que estavam ali naquele momento, e eram 12. O assaltante, esse pretenso assaltante, contou. Alguns anos depois, ele voltando para a igreja natal dele, lá na terra natal, na igreja de origem dele, e pelo que eu entendi, essa história é adventista, eu li isso uma vez no relato adventista, ele começou a contar esse testemunho, que ele não viu, mas que viram esses 12 homens ao redor do acampamento dele, fortemente armados.
e que os defenderam, né? Aí alguém levantou e perguntou assim, que dia foi isso que aconteceu? E ele falou, foi dia tal, do tal, do tal. Foi naquele, ele tinha o dia específico. E aí esse amigo dele, que era um amigo dele, disse, nesse dia nós estávamos em oração. E aos poucos eles estavam reunidos em oração, eu não sei aonde exatamente, mas estavam reunidos em oração, e ele pediu que se levantassem aqueles que estavam orando por ele, e eram 12 pessoas orando por ele naquela noite. Então é uma coisa assim, Deus age a multiforme, né, sabedoria e a forma como ele age, jamais seria, a gente não tem como imaginar realmente, né? Ele mandou um anjo para cada orador, né? Engraçado. Ele mandou um anjo para cada pessoa que estava orando. Uma prima minha também me contou que uma conhecida dela tinha uma criança pequenininha e morava num apartamento. E ela pegou no sono no sofá e a menina estava ali com ela brincando. Aí, de repente, ela acordou com a campainha do apartamento, né? Alguém estava tocando lá, batendo na porta. Ela foi atender uma outra criança, pedindo para brincar com a filha dela. Aí ela lembrou, onde é que está minha filha? Ela correu para ver, a menina estava na sacada. E o bicho saiu. Aí ela voltou para lá, aí tirou a criança rápido, voltou lá na porta, não tinha mais a criança, ela nem conhecia a criança, nunca tinha visto. Aí ela disse que foi o anjo que Deus mandou, né, que para salvar a filha. Tem muitas histórias, né, irmãos, de anjos. Vamos ter. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Vamos finalizar, então. Depois nós continuamos conversando. O irmão Israel vai, então, finalizar com uma oração. Oremos. Senhor Deus do Pai, santificado seja o teu nome. Pai querido, obrigado por até aqui ter nos ajudado, Senhor, ter nos protegido e ter nos mandado, Senhor, esses anjos para cuidar de nós, Senhor. Obrigado por tanto carinho, por tanta misericórdia, Senhor, por tanta paciência que o Senhor tem com cada um de nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor seja com cada um que está aqui, Senhor, com cada pedido que foi feito, com cada agradecimento, Senhor Deus. Que o Senhor olhe com carinho para cada um, Senhor, aqueles que não foram feitos, que estão na mente de cada um que está aqui hoje presente, Senhor Deus, o Senhor sabe, que o Senhor atenda segundo a tua vontade. Perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, perdão pelas nossas faltas. Continue conosco, Senhor, no decorrer dessa semana, que a gente possa fazer uma semana boa para a tua honra e glória, Senhor. Amém, 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 Senhor. amém, Senhor. É o que pedimos e agradecemos, no doce nome de Jesus, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, amém.